Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências. Artigo 1º. Observado o disposto nos artigos 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos 29, 47, 49 e 56 e seu parágrafo único da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, a mão de obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão de obra. Artigo 2º. Para os fins previstos no artigo 1º desta lei: 1. Cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de mão de obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos ao 13º salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso. 2. Cabe ao órgão gestor de mão de obra efetuar o pagamento da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes a 13º salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso. Parágrafo 1º. O pagamento da remuneração pelos serviços executados será feita no prazo de 48 horas após o término do serviço. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no inciso 2, o órgão gestor de mão de obra depositará as parcelas referentes às férias e ao 13º salário, separada e respectivamente em contas individuais vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança. Parágrafo 3º. Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário. Parágrafo 4º. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vedada a invocação do benefício de ordem. Parágrafo 5º. Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários. Parágrafo 6º. A liberação das parcelas referentes a 13º salário e férias, depositada nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo. Artigo 3º. O órgão gestor de mão de obra manterá o registro do trabalhador portuário avulso que: 1. For cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente. 2. Constituir ou se associar à cooperativa formada para se estabelecer como operador portuário, na forma do artigo 17 da Lei 8.630, de 1993. Parágrafo 1º. Enquanto durar a cessão ou associação de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso. Parágrafo 2º. É vedado ao órgão gestor de mão de obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado ao operador portuário em caráter permanente. Artigo 4º. É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão de obra o direito de concorrer à escala diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados. Artigo 5º. A escalação do trabalhador portuário avulso em sistema de rodízio será feita pelo órgão gestor de mão de obra. Parágrafo 1º. O órgão gestor de mão de obra fará a escalação dos trabalhadores portuários avulsos por meio eletrônico, de modo que o trabalhador possa habilitar-se sem comparecer ao posto de escalação. Parágrafo 2º. O meio eletrônico adotado para a escalação de trabalhadores portuários avulsos deverá ser inviolável e tecnicamente seguro. Parágrafo 3º. Fica vedada a escalação presencial de trabalhadores portuários. Artigo 6º. Cabe ao operador portuário
e ao órgão gestor de mão de obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária. Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço. Artigo 7º. O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio. Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas listas diárias referentes no caput deste artigo, assegurando que não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação. Artigo 8º. Na escalação diária do trabalhador portuário avulso, deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 9º. Compete ao órgão gestor de mão de obra, ao operador portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir as normas concernentes à saúde e segurança do trabalho portuário. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo. Artigo 10. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator às seguintes multas: 1. De R$ 173 a R$ 1.730 por infração ao caput do artigo 7º. 2. De R$ 575 a R$ 5.750 por infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345 a R$ 3.450 por infração às normas de saúde do trabalho nos termos do artigo 9º. 3. De R$ 345 a R$ 3.450 por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do artigo 7º e aos demais artigos. Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária. Artigo 10-A. É assegurado na forma do regulamento benefício assistencial mensal de até um salário mínimo aos trabalhadores portuários avulsos, com mais de 60 anos, que não cumprirem os requisitos para aquisição das modalidades de aposentadoria previstas nos artigos 42, 48, 52 e 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e que não possuam meios para prover a sua subsistência. Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Artigo 11. Revogado. Artigo 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nessa lei obedecerá ao disposto no título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso. Artigo 13. Esta lei também se aplica aos requisitantes de mão de obra do trabalhador portuário avulso, junto ao órgão gestor de mão de obra, que não sejam operadores portuários. Artigo 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nessa lei, devendo as autoridades de que trata o artigo 3º da Lei nº 8.630, de 1993, colaborar com os agentes da Inspeção do Trabalho e fiscais do INSS em sua ação fiscalizadora nas instalações portuárias ou a bordo de navios. Artigo 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória número 1679/18, de 26 de outubro de 1998. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 17. Revoga-se a medida provisória número 1679/18, de 26 de outubro de 1998.